vamos entrevistar a Dona Sul. Ela é maravilhosa, vai ser um papo super gostoso, super agradável. Vai contar um pouquinho sobre ser mãe solo e vai ser um papo super interessante. Tudo bem, Dona Sul? Tudo ótimo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho e falasse o seu nome também, para que a gente... Meu nome é Suyun Yang, é o sobrenome. Eu sou mãe do Gabriel Jung-Yun Kim, mais conhecido como Gabriel Kim, um grande influencer nas redes sociais. Tá. E essa é a minha maior qualificação, a maternidade. O resto é... Não que não seja importante, mas, em primeiro lugar, ser mãe. Sim. Dona Sul, como foi, assim, eu queria que a senhora contasse um pouquinho, como foi a sua infância com os seus pais? Como era? Pois é, foi fácil não. Eu vim para o Brasil com 2 anos, meu irmão com 1, e com 5 anos eu só vivia em casa, então a gente falava só coreano. Aí com 5 anos meu pai me jogou na primeira série. E a professora viu que eu não entendia nada. Não, mas é nada, nada, nada. E ela chegou na frente, mas eu, gente, o que essa senhorinha está falando? E claro, me reprovaram, né? E não, ninguém vai reprovar minha filha, que ela é muito inteligente, mudou de bairro, mudou de escola e eu fui para a 2ª série. E aí foi muito bem a partir de então. A infância e a adolescência não foi fácil. Na infância, porque eu tive que cuidar dos meus irmãos. Quantos irmãos, Dona Sul? Meu irmão 1 ano mais novo e uma irmã 6 anos mais nova. Eu lembro quando a minha irmã era bebê ainda, mas já andava. Sim. Eu peguei a fralda e enfiei o dedo para ver se tinha feito cocô. Aí tirei cheio de cocô. E não tinha esse negócio de acompanhar dever de casa, de ir em reunião de escola. Era eu que tinha que fazer. Cuidar da casa, cozinhar. A gente comia 3 coisas: miojo, feijoada em lata e dobradinha em lata. Nossa. Eu fazia o arroz na panela de pressão e eu nem conseguia fechar. Eu fazia assim e meu irmão ia lá e tchum, naqueles modelos mais antigos. Abria uma lata, esquentava e a gente comia. Quando eu fiquei maiorzinha, eu tinha que ser a porta-voz, porque meus pais não sabiam bem o português. Então, eu tinha que todos os negócios, eu que fazia. Então, eu tive que crescer muito rápido. Na adolescência, aí foi assim até a adolescência, é isso? No 3º ano, hoje ensino médio, Sim. Eu comecei a trabalhar com 9 anos nas lojas do meu pai. E ele, esse ano você vai ficar só em casa, só estudar, e você vai passar na federal. E eu estudei responsabilidade, até... Eu dormia 4 horas por dia, estudando, estudando, estudando. E deu certo. E passou. Em Direito na UNB. Tá.
Aí, depois, você conheceu o seu ex-marido quando? Depois do término da No universidade último ou na universidade? semestre. No último semestre da faculdade, ele é o filho caçula, tinha um irmão mais velho que lá na Coreia tinha preferência em tudo, até na herança. Então, tudo era focado no mais velho. E o meu ex-marido era ressentido. E aí ele resolveu emigrar. Aí ele estava em dúvida entre Austrália e Brasil, veio primeiro para o Brasil, porque a irmã mais velha dela morava aqui. E aí ele viu uma menina bonitinha, ajeitadinha, totalmente climatizada no Brasil, fez uma faculdade federal, a família tradicional conservadora é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Aí eu casei na Coreia, passamos lá um ano e viemos para o Brasil, que era o combinado. Porque meu pai falou, quando ele pediu minha mão em casamento, a ele, se você for morar na Coreia, minha filha não vai ter serventia de nada. Agora, se você morar aqui, ela vai ter alguma utilidade. Ele não, já queria emigrar, já está decidido. E aí o casamento, aí depois a senhora ficou casada há quanto tempo? Aí 5 anos. até ter o Gabriel. 5 anos. Eu fiz direito porque não sabia matemática. Eu sei que com 2 anos e meio eu fiquei grávida, tive com mais ou menos 3 anos e meio de casamento. E quando o Gabriel tinha 1 ano e 8 meses, o pai foi embora e a gente não foi rompido. É porque o pai dele faleceu e o pai era o avô do Gabriel. Muito, muito rico. Eu vou, senão vão pegar minha herança. E aí vão mesmo. Aí ele foi e deixou vocês. Mas o combinado era ele vir a cada 6 meses e ele devia uns $300.000 e que me mandaria o dinheiro. Sumiu. Não deu satisfação de nada. Não atendia telefone, não. Nada, nem e-mail, nada, nada, nada. Aí, quando caiu a ficha que eu era mãe solo? Quando eu liguei 5 horas da tarde, no horário de lá, e minha sogra não chegou, 5, 7, 9, 11, 1 hora da manhã, não tinha chegado. Aí liguei 5 horas da manhã. Ele já saiu. Aí eu, sogra, até 1 da manhã ele não tinha chegado. E 5 horas da manhã ele já saiu. Entendi. Nessa hora que caiu a ficha, entendi, não vou ligar novamente. E nunca mais liguei. E como você se sentiu, dona Su, nesse dia, assim? Agora eu tenho que ser mãe, ser pai e cuidar do meu filho só. Pois é. Pelo lado sentimental, no meu relacionamento com ele, eu senti alívio. Não tinha amor entre vocês dois? Não existia? Houve paixão, mas não tinha amor. Aliás, eu tenho minhas dúvidas se ele já sentiu amor, viveu o amor algum dia. E
mas me pesou muito, muito, muito o abandono. Porque casamento pode romper, mas filho é para sempre. E eu ver meu filho sofrendo, chorando, todos os dias do pai ele dava 1, 2 passos, anos para trás, tinha parado de fazer xixi, já tinha tirado a fralda, voltava a fazer xixi. No ano seguinte, ele tinha um desenvolvimento na fala e voltou, regrediu. Até que eu decidi, na semana do Dia dos Pais, ele não vai para a escola. Porque é uma semana onde as crianças estão todas ali, os pais estão juntos, né? E aí, e tinha dinâmicas, até que um anjo, a professora do Jardim 2, ela veio, vem fazer a dinâmica com o Gabriel no Dia dos Pais. Ela foi um anjo. Eu perdi contato com ela, mas eu sou tão grata a ela, da forma de ter incluído você, né? De como ela me acolheu e me orientou. Quando caiu a ficha que ele havia nos abandonado e o Gabriel, eu sentia tristeza. Ele tinha 1 ano e 8 meses. Mas ele era apegado ao pai ou não? Era só aquela coisa... Não, 1 ano, 8 meses. Havia o pai, mas não era tão, né? E quando eu estava de resguardo ainda, o Gabriel pegou uma gripe e com febre muito alta. Aí eu liguei para o pai dele, porque eu estava na casa da minha mãe. Traz a Chuquinha, porque eu tenho que dar remédio. Aí ele, eu estou ocupado. Aí eu fui para minha casa para pegar a Chuquinha. Quando eu chego lá, eu vejo o meu ex-marido numa rodinha com homens jogando baralho. Eu não falei nada. Já estava dando sinais, né, dona Su? Não, sinal ele sempre deu. Mas às vezes nós mulheres demoramos um pouquinho para cair a nossa ficha e entender que aquilo ali não faz parte de nós. E eu, no dia seguinte, quebrei o resguardo. Como é que eu sei? Que a Florência, que cuidava de mim na época, falou. Então toma água inglesa, água alemã, frio, 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 que de vez em quando eu sinto. Suando e o Gabriel mamando no peito. Ele saiu molhadinho e eu também. Mas eu não falo mais nisso porque pode parecer que eu sou amarga, amargurada, traumatizada, mas não sou. Eu consegui superar tudo isso. E quando você contou para o Gabriel, olha, seu pai não volta mais, teve esse papo entre você e ele? Essa conversa? Porque 1 ano e 8 meses, obviamente, que não sente falta do pai, mas 4, 5, tá no colégio, vê os pais levando para o colégio, Dia dos Pais. E como foi isso, dona Su? Porque ele perguntava, claro. Pois é. Com 1 ano e 8 meses, eu comprava um lápis, uma meia, uma roupa, embrulhava para presente. E olha o que papai mandou. Com 2 anos e meio, Gabriel, mãe, na Coreia não tem telefone, não? Porque esse pai manda presente, mas nunca liga. Aí eu, não pode mentir para a criança, enganar a criança. E a gente é mãe sendo mãe. A gente é mãe, sente
E assim, eu acho que era um gesto de amor e de carinho que você estava tendo com ele, para que ele não sofresse, né? E aí não pode enganar a criança, não pode mentir para a criança. Aí parei de falar. Aí, com 4 anos, meu pai levou o Gabriel para pescar e perguntou: cadê seu pai? E o menino respondeu: morreu. Aí ele ligou para mim imediatamente: você falou que o pai dele morreu? Eu, claro que não. Daqui a pouco ele aparece pintado de ouro e eu vou sair de mentirosa? Eu só não falo nada. Aí eu aprendi a não pode não falar do pai. E aí, seu dedo mindinho é igual do papai. Você gosta de macarrão? Seu pai adorava macarrão, só dando referências positivas. Aí, quando o pai entrou em contato dizendo que ia voltar para o Brasil, desconstruiu o pai, o príncipe encantado, que eu não falava mal do pai, não mostrava rancor do pai. E o pai idealizado virou o pai real. Ai, meu E filho quando foi sofreu. pai real? E aí? Então, quando ele chegou, o Gabriel foi recebê-lo no aeroporto. Até então tem uma ideia, né, do pai, né? Você tem, né? Quando o Gabriel foi para o aeroporto recebê-lo, eu não fui. O Gabriel chegou dizendo: mãe, tenta voltar com meu pai. Quantos anos ele tinha, dona Su? 16. 16, adolescente. Eu, Gabriel! Aí ele: sabe o que é, mãe? Eu queria saber como é uma família normal, pai, mãe, filho. Não doeu em você, dona Su, se eu ouvir isso de um filho? Eu fiquei... Porque eu me emociono quando eu ouço isso, né? De ouvir Mas isso de um amor filho. de mãe é uma coisa... É um amor que antes de ter filho a gente não sabe que existe. Sim. É do tamanho do universo. Eu acho que é o amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós. E aí eu tentei. E com 6, 7 meses, chamei o Gabriel: filho, seu pai não dá. E aí ele falou: mãe, eu realmente estou vendo, meu pai não dá. E ele, o pai, morando em Brasília, morou 6 anos. Nos 3 primeiros anos, jantava com o Gabriel no aniversário. Sem ligação, sem visita, sem nada, nada, nada. Nos últimos 3 anos, nem no aniversário. Ele ligava para dar parabéns, sair para jantar. Nada. E não sei se você vai postar isso, mas o pai foi para São Paulo e voltou para a Coreia. E pouco tempo depois, a namorada, não sei o que foi, uma mulher brasileira, conseguiu entrar em contato com o Gabriel pelo Facebook e ligou para ele falando: eu tenho uma filha com seu pai. E ele sumiu. Você tem contato? Aí ele: nenhum. E você pode fazer o exame de DNA? Ele: claro. Aí ele: então vem para o Nordeste. Aí ela: não, você tem que vir. Aí o meu filho: bom, minha senhora, eu não tenho nem dinheiro e nem disposição de ir até aí. Mas se você vier, eu faço sem problemas. Eu acho que a senhora deve ir atrás
atrás para colocar na certidão de nascimento da sua filha o nome do pai. Mas não espera dele nenhum tipo de apoio, nem financeiro, nem emocional, nada. Porque eu que sou filho legítimo de meu pai casado no papel com a minha mãe, ele me abandonou. Quem me criou, me financiou foi só minha mãe. Não teve nada financeiro, dona Su, desde a separação até hoje? E essa conversa eu tive na procuradoria. Foi a segunda vez que eu vi meu filho verde. Ele chegou, a gente foi para a sala de reunião, que ele me contou a história, mostrou o foto da bebê, a cara do pai. Que geralmente é assim, pai que não reconhece filho é a cara do pai. Para falar, não, esse é seu mesmo. E ele, mãe, o que vai ser dessa criança sem pai? Aí eu, se Deus quiser, ela vai crescer, se tornar uma boa pessoa e de sucesso, assim como você. Aí ele, mas eu tenho que sustentar. Aí a maturidade. Opa! Essa criança tem mãe e pai. Não é responsabilidade sua. Aí ele voltou à cor normal, foi voltando à cor normal. E a vida deu a chance para esse homem refazer a história. E ele fez a mesma coisa, abandonou. Uma seguidora perguntou, o que a senhora sente por ele? Aí eu, às vezes, um pouquinho de pena. Pena, né? E o Gabriel hoje, ele nem comenta sobre o pai, ou essa é uma pauta que não existe entre você e o Gabriel hoje? Depois de muitos anos, hoje ele é um homem, é bem-sucedido. Quando eu tento abordar esse tema com o Gabriel, ele, mãe, esquece isso. Meu pai é um nada para mim. Eu não tenho ligação sentimental, emocional. Eu não sinto nada por ele. Ele é um nada. Não ficaram traumas, assim, né? Porque se sentiu rejeitado, né? Porque isso seria normal. O buraco que o Gabriel certamente tem, nem o pai dele consegue preencher. Por quê? O pai não foi presente durante a construção. Porque até os 7 anos se constrói, depois dos 7 já... Agora você imagina, eu tive depressão 12 anos. Olha o Gabriel, um pai que abandonou e uma mãe com depressão ruim. Essa depressão, dona Su, surgiu por conta do pai? Por ser mãe solo? Por ter ficado sozinha? Não. Ou os medos que acontecem? Foi pela minha infância, adolescência, casamento e o concurso, que foi muito, muito, muito difícil passar. Foram 3 anos sem notícias, sem jornal, sem cinema, sem restaurante. Até no meu aniversário eu estava na biblioteca estudando. E quando a senhora chegou até lá? Eu tinha 30 anos. E aí eu passei 6 meses de lua de mel com o Gabriel. Eu fiz natação, desse lado da piscina eram os adultos e desse lado, no rasinho, eram as crianças. E no final, o Gabriel, mamãe, olha o tubarão. Aí ele entrava na água e fazia assim, e vinha nadando para mim.
dizendo que era tubarão. E 6 meses foi a lua de mel. Eu proporcionei para ele tudo que eu não pude dar em 3 anos. O meu filho, com 2 anos e meio, eu comecei a estudar. Com 2 aninhos eu comecei a estudar. E não existia celular na época. Do orelhão da UNB, eu ligava às 7h30 da noite. E ele chorando, mãe, vem para casa. Meu filho, não chora. Porque se você já chorar, mamãe não vai conseguir estudar. E se mamãe não conseguir estudar, não vai passar em concurso. Tá bom, mãe. Imagina pedir isso para uma criança. Com 5 anos foi a minha posse de procurador do DF. E aí, no final, eu deixei em casa, eu abracei meu filho. Hoje, a conquista mais que minha é sua. Mamãe jamais teria conseguido se você não tivesse junto. Não, meu filho, eu sei que você segurou o choro para mamãe conseguir estudar. Agora a gente vai voltar ao normal. E quando eu soltei o Gabriel, ele estava chorando. Porque foi duro para ele também. Não foi uma infância fácil para ele, né, dona Su? Não! Porque, assim, ele teve isso do abandono, mas você também teve, né? Não, uma grande responsabilidade. Talvez. Você vê de tudo. O castelo do conto de fadas tenha ruído. Mas, sinceramente, quando caiu a ficha que eu fui abandonada, sinceramente, eu fiquei aliviada. Mas, na UNB, quando eu estudava, às vezes me vinha um sentimento de ódio pelo que ele estava fazendo com o meu filho. Então, eu tenho um livro da Zanella de Pietro que eu estudava. Eu peguei um rolo de papel higiênico, eu usei ele todo, suando o nariz e enxugando as lágrimas. O livro, ele é todo molhado. Papel, quando cai água e engia. De todas as vezes que eu chorei com raiva do pai dele, não por ter a gente interrompido, mas pelo que ele estava fazendo com o seu filho, meu filho. O sofrimento que meu filho estava tendo, que não é justo, né? Quais os seus sentimentos hoje por ele? Pena, raiva, uma pessoa indiferente? Uma seguidora fez essa pergunta. E aí eu fui parar para pensar, que eu não tinha pensado. Aí eu falei, às vezes, um pouquinho de pena. É esse o meu único sentimento em relação ao pai do Gabriel. Pena. Porque ele não tem graduação, não tem profissão, perdeu mais de 20 milhões de dólares porque não trabalha. Aí fez investimentos errados, perdeu tudo. E aí voltou para o Brasil, com uma mão na frente e outra atrás. E você vendo hoje o Gabriel, né? Ele não terminou a graduação, que, né? Como foi, dona Su? Ele... Seus sentimentos com relação a isso? Faltando só a entrega da monografia em Direito. Ele, mãe, eu vou largar a faculdade e vou viver de internet. Eu, o quê? Eu parecia uma galinha botando ovo. Não, Gabriel, falta só a monografia. Senta aí 15 dias e entrega isso.
eu mereço que meu filho tenha um diploma. Eu mereço. Aí ele, mãe, me dá 1 ano. Me dá 1 ano que se eu ver que esse negócio não tem futuro, eu volto, entrego a monografia e me torno advogado. E aí ele entrou e explodiu. E o mais legal é que o meu filho, antes de entrar na internet, na faculdade, ele era do ensino médio. Acordava, ia para a faculdade, depois ia para o estágio e falando, tô cansado, tô cansado, tô cansado. Não havia brilho nos olhos dele, garra, vontade de... E isso me angustiava muito. E quando ele entrou nesse mundo das redes sociais, o olho dele começou a brilhar e vontade de vencer. Eu senti essa garra, essa vontade de viver. E isso acalmou meu coração, fiquei muito feliz. Aliás, estou feliz. E eu acho que ele fez a coisa certa. Acho que o importante é a gente ver o filho da gente feliz, né, dona Claro, Sônia? Seja claro. de qual forma, qual profissão, eu acho que o importante é a gente enxergar e ver o brilho nos olhos, como você mesmo disse. Uhum. A psicóloga falava para mim, e se ele não quiser ser advogado, não... Aí pode ser qualquer coisa. Eu não faço questão que ele se torne advogado, mas que tenha um rumo e tenha sucesso realizado, que o sustente, e é isso que eu quero. E ver ele tendo sucesso. E agora, o Mateus, meu neto, a Renata, Chegando. minha nora. Ai, é uma realização. Eu imagino, É. eu imagino. Dona Su, se a senhora pudesse elaborar alguns pontos fundamentais da sua vida, quais seriam? Os pontos fundamentais Sim, é o quê? 5 pontos fundamentais na sua vida que você pudesse elaborar hoje. Olha, eu sou o que sou hoje por tudo que eu vivi. Muita gente fala, quando eu crescer quero ser igual à senhora. Como a senhora é sábia. A senhora estudou? Sim, eu estudei muito, Sim. mas passei por muitos problemas. E aí eu fico imaginando, será que a pessoa está disposta a passar pelo que eu passei? Porque eu sou hoje por causa das inúmeras pedras que eu tive que, enfim. Isso é número 1. Número 2, sonhe, mas não fica no plano das ideias. Traga para o real. Traga para o real. Qual vai ser o meu primeiro passo para atingir aquele objetivo? E se colocar em movimento. Para concretizar seus sonhos. Hoje, com 56 anos, eu sou uma pessoa, uma mulher, uma mãe, uma profissional totalmente realizada em todos os aspectos. A maternidade, a profissional de alto rendimento, a espiritualidade, enfim, tudo, todas as áreas.
o reconhecimento dos meus colegas, do meu valor, do meu saber. E agora eu estou na fase da terceira idade, não, terceira fase. Tem um filme que ilustra bem um namorado cuja noiva que rompeu com 5 ex-pretendentes, porque na véspera do casamento, não vou casar. Aí ele levou ela para um restaurante, ovo frito mole, ovo frito duro, omelete, ovo mexido, tinha lá um monte de tipo. Aí ela, o que é isso? Ele come. E ela comeu, eu gosto disso aqui. Pois é, você fugia dos casamentos porque você não sabe, esquece como você gosta do seu ovo. Você faz do jeito do seu namorado. E casa comigo, que eu te garanto que você não vai deixar de ser você. Então, eu estou numa fase que eu tenho que descobrir como é que eu gosto do meu ovo. Não sei, porque eu só fazia do jeito que o Gabriel gostava. Eu ainda não descobri ainda. Meu novo objetivo, minha nova meta. Entendeu? Dona Su, voltar no seu ex-marido um pouquinho. Você acha que seu ex-marido, você espera o pedido de desculpa dele para com você ou para com o Gabriel também? Também. Quando a gente tentou, ele vivia com uma culpa. E quando ele era criança, foi para um parque com os pais. Ele, quando eu casar, vou trazer minha esposa e meus filhos aqui. E o pai dele virou: não, você tem que trazer seus pais. Eu acho que isso o traumatizou. Eu falei, quem? A pessoa que falou que você não podia ser feliz com seus filhos e sua esposa já morreu. Agora você pode ser feliz. Dona Su, acredita em Deus? Claro! O que é Deus para Dona Su? Deus é tudo. Tudo, tudo, tudo. O Gabriel, quando logo que aprendeu a ler e escrever, pegou a Bíblia e leu toda e me fez essa pergunta. Mãe, se Deus pedisse para a senhora me matar, a senhora mataria? Porque Deus ordenou para o Abraão sacrificar seu único filho para ele, Deus. E eles foram, levaram um burrinho com galhos, tudo para fazer a oferenda. E ele, cadê a ovelha? Aí, Deus proverá o Abraão. E quando ele fez assim, o anjo pegou. Não precisa. O que eu queria era testar a sua fé. Aí eu, como eu saio dessa, meu Deus, me ajuda. Aí eu falei, Gabriel, eu mataria. Ele, mãe! Aí eu, mas Deus não vai pedir isso para mim com toda certeza. Aí ele, como a senhora sabe? Porque na Bíblia também está escrito que Deus não permitiria qualquer dificuldade, qualquer tentação, provação acima das nossas forças. Ele pediu para Abraão, porque ele é o pai da fé. E ele sabe que eu não tenho fé para isso. Então, ele não vai pedir isso. Aí, eu acho, né, que tranquilizou o Gabriel. Deus é o alfa
alfa e o ômega, o início e fim de tudo. Eu chorava na igreja, mas chorava. E aí meu pai, que era pastor, minha filha, o que você fez para se arrepender desse jeito? Aí eu, pai, esse choro não é arrependimento, é constrangimento com o amor de Deus. É tanta gratidão, é um amor que eu fico emocionada. Um dia eu estava almoçando arroz, feijão, legumes, carne, e eu comecei a chorar. O que eu fiz para merecer essa mesa tão farta? Eu comecei a chorar, não consegui comer. Porque o que eu fiz para Deus, para Ele me proporcionar tão generoso, fartura? né? Deus é tudo para mim. Dona Su, para a gente finalizar, quem é a Dona Su mulher? Nós vimos a Dona Su mãe, uma guerreira, uma mãe amorosa, cuidadora. Quem é a Dona Su mulher hoje, aos 56 anos? Uma mulher totalmente realizada, que atingiu todos os objetivos que ela colocou. Tudo. Profissional, maternidade, financeiro, espiritual, familiar. E cumpri bem essa primeira e segunda fase. Estou entrando na terceira, última fase, que eu tenho que descobrir ou resolver quais são os meus objetivos para essa terceira fase. Eu hei de encontrar e hei de ser bem-sucedida também. Na primeira e segunda fase, eu plantei, cresci, floresci. E na terceira fase, eu quero plantar sementes para que produzam mais árvores, mais frutas, mais sombra. Enfim, fazer minha vida valer a pena de ter passado por aqui. Eu quero agradecer imensamente, viu, Dona Su, esse carinho para conosco aqui do canal. Eu acho que, assim, eu já a conhecia da internet e, assim, conhecendo pessoalmente, achei uma querida, assim, tem um olhar amoroso e, assim, quando fala de pauta de mãe, é que eu amo fazer e, assim, uma mulher muito queridíssima. Muito obrigada, viu, Dona Su? Eu queria dar um recadinho para as mães por favor, solo. Por favor. Mãe, eu não sei se foi opção ou não ser mãe solo, mas é possível. Eu sou testemunha de que é possível, sim, conciliar criação de filho, se estabelecer numa carreira e se sentir realizada. É difícil, o caminho é bem difícil, mas é possível, realizável, você pode ter, não, vai ter sucesso e vitória, assim como eu. Obrigada, gente. Fica com Deus. Obrigada, você. Obrigada.